O resultado do psicológico da PMMG RMBH foi publicado ontem e dos 303 recursos, somente um foi deferido. É normal ficar frustrado, desanimado, sentir que acabou. Mas deixa eu te falar uma coisa com muita clareza. A PMMG erra e erra muito. Então, se você é um dos 332 eliminados no psicológico, não aceite o indeferimento, o contraindicado como sentença final. Ainda dá para reverter. Se o seu laudo mostrar os elementos certos, e eu vou mostrar aqui para você na tela, suas chances de voltar para o jogo aumentam drasticamente. Só que é preciso agir rápido, senão você perde a chance de continuar no concurso, fazer o TAF e também o curso de formação. Então, fica comigo aqui até o final do vídeo que eu vou te mostrar o que você deve procurar no seu laudo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Marcos Peterson. Sou advogado especialista em concursos públicos e nesses mais de 5 anos de atuação já ajudei milhares de concurseiros e servidores públicos a recuperarem os seus direitos. Você é novo aqui no canal, então não deixa de se inscrever e também curtir, para que o YouTube possa considerar esse vídeo como relevante e mostrar também para outros candidatos que estão enfrentando problemas com bancas de concursos públicos, assim como você. Então vamos lá. Vou te mostrar aqui agora um laudo psicológico, né? Um laudo que eliminou um candidato nesse concurso, que esse cliente, né, entregou para a gente aqui essa demanda. A gente fez a análise, né? Eu tampei os dados aqui mais importantes aqui dele. Inclusive, deixa eu trazer para cá. Aí. Então, vamos dar uma olhada aqui. Aqui está o laudo, tá? Tudo que foi feito aqui, todos os testes que foram feitos, as análises, né? A análise conjunta, né? Entre aspas, né? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês por que é entre aspas, tá? Enfim, então aqui estão todos os resultados aqui e a conclusão lá no final, né? De inaptidão no psicológico. Olha lá, qual que foi o motivo? Ó, não apresentou de maneira satisfatória a dimensão psicológica memória. Então, esse candidato aqui foi reprovado no teste de memória, tá? E aí eu fiz um resumo aqui para vocês, né? Eu, obviamente, né, excluí o nome completo do cliente, deixei só o primeiro nome aqui. Aqui são os dados dele. Os instrumentos utilizados foram anamnese, teste de inteligência beta 3, bateria de rotas de atenção, rota C e rota D, teste de memória de reconhecimento, que é o TEM R2, que foi o teste que, né, o eliminou, inventário fatorial de personalidade, FP2, e o PMK, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui nos resultados desse cliente aqui. Olha só. Inteligência, ele atingiu o percentil de 90 no beta 3, tá? Atenção concentrada e dividida, e rota D 95, ou seja, até agora, né, indo muito bem. E aí no memória aqui, ele atingiu um percentil de 10, tá? Daqui a pouco nós vamos comentar sobre isso daqui, mas vamos lá. Aspectos comportamentais avaliados: emotividade mediana, agressividade dentro dos padrões, impulsividade e excitabilidade presente dentro da média, energia vital adequada para as execuções das tarefas, relacionamento interpessoal dentro da média também, tá? E deferência, né, que é a obediência à hierarquia alta. Então, o motivo de contraindicação desse candidato aqui, qual que foi? Né? A banca concluiu que o candidato não apresentou desempenho satisfatório na dimensão psicológica de memória. Observação importante nossa aqui: apesar do bom desempenho dele em todos os testes, a eliminação baseou-se exclusivamente na baixa pontuação lá no teste de memória, o R2, tá? Isso daqui configura avaliação isolada e desproporcional, tá? Isso daqui infringe
as regras do Conselho Federal de Psicologia. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha lá, ó. Primeiro tópico aqui dos erros da banca, né? A banca violou a obrigatoriedade de análise conjunta dos testes aplicados, né? Aqui está o fundamento jurídico, né, dessa violação. Artigo 2, inciso 2 da Resolução 2016, Conselho Federal de Psicologia, tá? A banca baseou a inaptidão no desempenho do candidato no teste de memória, ignorando por completo os demais testes aplicados, entre eles o Beta 3, Rota C e D, PMK e FP2, tá? Então, a ausência de qualquer menção ou ponderação sobre esses instrumentos viola o dever legal de análise intertestes, tá? Por isso que é muito importante você analisar, né, ou ter uma análise do seu laudo por quem entende do assunto, porque esse motivo de eliminação aqui do Caio, ele apareceu somente em um teste, ele deveria ter aparecido nos outros testes, não apareceu, tá? Utilização isolada e determinante de um único instrumento psicométrico. Existe uma cartilha, né, de avaliação psicológica de 2013, página 24, e também a resolução que fala sobre isso, tá? Inexistência de motivação técnica idônea no laudo eliminatório, tá? Aqui está a fundamentação jurídica. O laudo, ele não esclarece quais itens Caio errou no TEM R2, tá vendo? Olha só. Não explica como a pontuação obtida comprometeria seu desempenho funcional. Isso daqui é obrigatório, tá, gente? Tá aqui, né, na fundamentação jurídica aqui. E aí também não correlacionou, né, o resultado com o perfil profissiográfico do cargo de policial militar. Ou seja, a motivação que levou à eliminação do Caio foi uma motivação totalmente genérica, tá? Isso daí impossibilita o pleno exercício, né, do contraditório e da ampla defesa. E aí, né, como se não bastasse, teve uma interpretação arbitrária ali, né, do score limítrofe. O que acontece? O Caio teve um score 15, tá? Posicionado entre duas faixas, 13 e 16, do manual técnico. A banca optou pela classificação inferior, 13, sem apresentar critério objetivo para isso. Ou seja, foi uma escolha que impactou diretamente na exclusão do candidato, tá? Então, o princípio da razoabilidade exige que, em casos de dúvida interpretativa, opte pela posição mais favorável para o candidato, tá? E aí, né, para piorar ainda mais, né, eu fiz duas lives recentemente com psicólogos especialistas em concursos públicos, né? Fiz, inclusive, reunião fechada no Google Meet também com candidatos que fizeram esse concurso público, e muita gente relatou que diversos candidatos tiveram a oportunidade de fazer o reteste, tá? E outros candidatos não tiveram a oportunidade de fazer o reteste. O Caio trouxe para a gente aqui, né, a informação de que ele não entendeu as diretrizes ali do exame no dia, pediu ajuda para a psicóloga não quis explicar nada para ele, né, e para piorar ainda não fez o reteste nele que deveria ter sido feito, porque se foi feito em outros candidatos, por que não foi feito com o Caio também? Né? Então, uma quinta argumentação aqui é a questão da omissão do direito ao reteste diante do possível erro de instrução, tá? Então, isso daqui também tem fundamento jurídico, tá? O próprio recurso administrativo que a psicóloga contratada pelo Caio fez, demonstrou ali que o Caio teve dificuldade de compreensão na dinâmica do TEM R2, tá? Ele tentou sanar as dúvidas ali, mas não deu certo, tá? Então, a banca, ela deveria ter liberado para ele ali, oportunizado para ele a chance de fazer um reteste, e não fez. Então é nessas horas que a gente vê, né, que a PM infelizmente comete muitos erros, né? Na verdade nem é a PM, é
a banca avaliadora, é a clínica que avaliou o candidato, tá? Então, nesses casos, eu recomendo muito que o candidato procure a ajuda de um profissional especializado, de um advogado, para que ele possa analisar o laudo e também um recurso a fim de chegar a uma conclusão, a um diagnóstico sobre a possível viabilidade ou não, né, de ingressar com uma ação na justiça. Então esse advogado ele vai ter condições de falar para você se existem chances reais de êxito no processo, tá? É muito importante que você tenha feito o recurso administrativo com um psicólogo, tá? Porque o psicólogo, quando você contrata o psicólogo, ele vai lá no dia, né, da abertura de vista, ele consegue ter acesso a todas as fichas, tá? Ele faz todas as anotações ali para que ele possa embasar, fundamentar o seu recurso, tá? Então, se você tem esse recurso, é importante você entregar isso para o advogado da sua confiança. Esse advogado vai analisar a viabilidade, tá? Caso você não tenha feito o recurso, aí o advogado ele vai ter, né, uma etapa a mais para poder buscar o seu direito, né? O advogado vai ter que entrar com um pedido primeiro para a abertura de vista, para que tenha todas essas fichas, né? E, além disso, você vai precisar de um assistente técnico. O advogado vai precisar de um auxílio de um psicólogo particular para poder fazer um laudo psicológico ali, de modo que o advogado consiga fundamentar a sua petição inicial, os seus pedidos ali na petição inicial, tá? Mas se você já fez o recurso com o psicólogo, então o caminho fica mais curto. Lembrando que a partir do dia 26 de maio já começam o TAF, né? As etapas ali do teste físico para quem é da RMBH. Então, você precisa correr contra o tempo para poder reunir a documentação, contratar um advogado da sua confiança e ingressar na justiça, pleiteando ali, né, um pedido de liminar para que você consiga voltar para o concurso a tempo de fazer o TAF e também de participar do curso de formação. Essa semana, inclusive, eu disponibilizei para quem está lá no meu grupo no WhatsApp, tá? Você que está aqui no YouTube, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Eu disponibilizei esse e-book aqui para o pessoal que está lá no meu grupo, tá? Do inapto à indenização de mais de 100 mil reais. Esse daqui é um caso real que eu comentei no e-book, né? De um candidato que foi eliminado no psicológico, também, não pelo mesmo motivo do que o Caio, mas ele foi eliminado por conta de um teste só, tá? Não houve análise conjunta que levou, né? Que levaria a banca a enxergar ali o item de contraindicação naquele candidato em mais de um teste, tá? O item de contraindicação, ele foi verificado ali somente em um teste. Então eu trouxe esse caso aqui, porque é um caso, né, emblemático. Esse candidato conseguiu eliminar, voltou para o concurso, fez o curso de formação, né? E aí durante o lapso temporal, né, em que ele ingressou na Polícia Militar através de uma liminar, até um momento em que a ação, né, transitou em julgado, então levou-se alguns anos, de modo que esse policial, né, ficou sem promoções, ficou sem alguns benefícios, algumas gratificações, então juntou-se tudo isso daí, né, e deu uma indenização ali de mais de 100 mil reais. Na verdade, não é uma indenização propriamente dita, tá? É simplesmente, né, as diferenças salariais ali a que ele tem direito corrigidas, né, com juros e correção monetária. Então, se você também quiser ter acesso a esse e-book aqui, eu recomendo muito que você entre lá no nosso grupo para que você possa acessar esse e-book e ver, né, com os seus próprios olhos aqui o caso, né? Eu coloquei vários prints aqui da decisão, tá? Trechos aqui do laudo judicial, enfim, tá muito interessante esse e-book aqui e eu espero realmente que eu possa te ajudar de alguma forma, tá? Ainda que você não venha a contar com os nossos serviços aqui, não tem problema nenhum, né? A minha missão principal aqui é auxiliar os candidatos
primeiro, conhecer os seus direitos e depois, né, conhecendo esses direitos, tomar a decisão que entender mais correto para a sua carreira, tá? Eu espero que esse vídeo aqui tenha te auxiliado de alguma forma e espero que eu tenha contribuído com você e cumprido aqui com a minha missão de levar conhecimento jurídico para os concurseiros. E antes de terminar, né, não poderia deixar de pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, dar um like aí no vídeo para que o nosso canal consiga crescer mais e mais e chegar, né, a muito mais candidatos aí para que a gente possa auxiliar cada um de vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.